Bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Obrigado por essa oportunidade. Irmã, primeiro me fala um pouco da senhora, rapidamente da sua vocação de irmã religiosa, também para motivar. Hoje em dia é tão importante motivar outras jovens. Nós estamos com dificuldades de vocações, tanto de irmãs quanto de padres, e é sempre importante falar da alegria também que é seguir. Então, eu nasci em Bento Gonçalves e desde pequena, desde os meus 5 anos, sempre estudei com as irmãs apóstolas. As irmãs tinham acabado de chegar em Bento Gonçalves e a vida das irmãs sempre me encantou, principalmente a vida de oração, a dedicação. E aí foi surgindo a minha vocação, meu desejo de realmente seguir o caminho que elas estavam traçando. E eu, com 12 anos, eu saí de casa. Foi meio difícil assim no começo, porque meu pai e minha mãe estavam muito de acordo, porque eu era muito jovem. Mas eu insistia em querer. E fui para Curitiba com 12 anos. E o ano passado eu fiz 50 anos de vida religiosa. 50 anos. 50 anos. E hoje a congregação está espalhada aonde? Em 15 países. 15 países. Quantas irmãs tem? Nós somos hoje umas quase 1000 irmãs, 700 e poucas. Uhum. É que nossas irmãs já estão ficando com bastante idade, também como você falou, a entrada hoje diminuiu bastante e muitas irmãs de idade também já estão falecendo. Uhum. Né? Então estamos diminuindo, mas as entradas diminuíram muito, apesar que agora ultimamente nós estamos, parece que, recomeçando. Então existe uma grande esperança. E o carisma específico da Congregação das Apóstolas do Coração? É levar a todos um raio da ternura do coração de Jesus. É fazer com que o coração de Jesus seja conhecido e amado por todos, através das obras que nós temos, que são muitas obras, né? Nós trabalhamos na educação, na saúde, na pastoral, trabalhamos com pessoas deficientes, trabalhamos na catequese, na pastoral paroquial, né? E então esse é um leque muito grande de missão que nós temos. Vocês têm uma missão que é específica na educação. Sim. Tem muitos colégios, tem universidades ou não? Sim, nós temos uma universidade. Na nossa província, que é a província do Paraná, nós temos hoje 13 unidades educacionais. E mais São Paulo tem uma faculdade hoje. Era uma universidade, mas agora passou a ser uma faculdade, né? É a Unisagrado em Bauru. E por quê? Porque a congregação realmente começou com a educação. Porque a Madre Clélia, ela primava muito pela educação das meninas, né? Quando ela começa o instituto, a primeira fundação dela foi um orfanato. E ela se preocupava muito, então ela tinha esse zelo, esse carinho, principalmente para com as meninas, né? Porque ela começou com o internato feminino, das meninas órfãs, e ela se preocupava muito, tanto que as orientações dela que ela dá lá no início da congregação é o cuidado que as irmãs deviam ter, esse olhar cuidadoso para com as meninas. Então a educação para ela foi... E ela dizia que a educação tem que ser uma obra de amor. Porque a vida dela toda está envolvida no amor, né? Para quem está em casa, todas as ordens religiosas, as congregações, têm um fundador que pensou, eu vou criar esse grupo ou de padres ou de irmãs consagradas, religiosas, de homens ou mulheres, para viver um carisma. E o carisma das irmãs é levar esse raio de luz do Sagrado Coração de Jesus. Madre Clélia, aqui nós estamos celebrando 130 anos da Madre Clélia. Tem muita coisa também escrita dela, livros que até estão acessíveis, porque esse aqui, por exemplo, é da Loyola, saiu um filme, 100 Corações, e aqui a história do filme, está aqui nesse livro, né? Depois tem o diário dela, o diário da Madre Clélia Merloni,
Quem foi essa mulher do perdão, como diz aqui o livro? Conta um pouco a história dela para que o povo de casa saiba. Contar a história de Madre Claire precisaria alguns dias. Mas vamos tentar sintetizar, né? Isso. Então, Madre Claire nasceu em Forlì, na Itália, e ela era de uma família bem humilde no início, né? E aos 3 anos ela perdeu a mãe, o pai casou-se novamente, e a madrinha dela, chamava de madrinha, né? Nós chamamos de madrasta, com a avó, deram uma educação muito concisa para ela, muito forte, uma educação fundada nos princípios mesmos religiosos. E depois a avó morre, então é a segunda perda que Madre Clélia tem. O pai, ele começa a progredir, né? E ele se torna um grande industrial, né? Porque primeiro ele trabalhava na linha férrea, depois ele se torna um grande industrial. E nesse tempo que ele era casado com a segunda esposa dele, ele leva para casa uma empregada. Só que essa empregada era amante dele. E aí começa toda uma história conflituosa dentro da família. E nesse tempo, depois a madrasta de Clélia adoece, ela volta para casa, para a família dela, de origem, né? E ele fica com essa empregada, a Bianca, ela se chamava. Então, Madre Clélia sofreu muito nesse período, desde a infância que ela vem sofrendo, mas ela zelava muito pela conversão do pai. Ela queria que o pai se convertesse, porque o pai se tornou uma ação e ela queria que o pai se convertesse. Então, ela rezava muito, ela fazia muito sacrifício pela conversão do pai. E aí depois ela pede para entrar, aliás, a madrasta, não querendo mais ela em casa, faz com que ele leve Clélia para o internato. E ela vai ser interna, e aí ela começa a aprofundar muito, ainda mais a espiritualidade, né? E o amor ao coração de Jesus vai aumentando cada vez mais. Naquela época, o coração de Jesus era algo muito já vivo, né? Muito forte dentro da igreja. E ela se apega muito ao coração de Jesus. E ela entra numa congregação, depois ela adoece, ela sai, aí o pai vai buscá-la porque ela estava doente, aí ela pediu para fundar um orfanato, o pai, como ele tinha muitas posses, então ele compra esse orfanato para ela, ele ajuda, mas depois ela volta noutra congregação, fica doente, sai, ela entrou em 3 congregações, mas dentro dela tinha esse desejo de fundar uma congregação em honra ao coração de Jesus. E na última que ela estava, ela adoeceu. Aí o padre falou para ela pedir um sinal, se realmente era isso que Jesus queria dela. E ela estava muito doente com pneumonia, e quando ela estava doente, pediram para as orfanzinhas fazerem uma novena ao Imaculado Coração de Maria. E se ela sarasse, era o sinal que ela tinha que fundar a congregação. E realmente, durante a novena, ela ficou completamente curada, e aí foi o sinal que ela teve, que ela tinha que fundar o Instituto. Aí ela funda com mais 2 companheiras em Viareggio, no dia 30 de maio de 1894, então ela funda o nosso instituto. E aí começa, aí depois o pai, ela conseguiu a conversão do pai, o pai se converteu antes de morrer, ele se converteu, e como ela era filha única, toda a herança do pai ficou para ela. Só que ela não queria se ocupar com as coisas materiais. Ela queria se ocupar com as coisas espirituais das irmãs, das orfanzinhas que ela cuidava. E ela entregou isso para um sacerdote, para ele poder administrar os bens. E, conclusão, ele acabou com tudo aquilo que ela tinha. Então, as irmãs ficaram realmente sem nada e, para sobreviver, tiveram que começar a pedir esmolas. E ela teve isso num sonho, à noite, dormindo, de repente ela acordou e sentiu que alguma coisa estava acontecendo. Ela tinha muito dessas previsões, né? E ela voltou lá para Sanremo, onde estava esse sacerdote, e realmente ele tinha fugido para a França e tinha acabado com tudo aquilo. Então ela teve que começar tudo de novo, né? E aí que entra o Dom Scalabrini daí na nossa história, porque foi o bispo que na época ajudou Madre Clélia a reerguer a congregação, na verdade. Mas Madre Clélia foi uma mulher assim muito forte, porque ela sofreu muitas incompreensões por parte da igreja e dentro do próprio instituto, né? E num período ela, vendo que as coisas não estavam caminhando como realmente ela queria, ela achou por melhor ela deixar o instituto
Só por trocar 3 vezes de congregação, hoje em dia a gente diria, mas o que está acontecendo com essa pessoa aí? Mas percebe que quem também avança e quem deixa, muitas vezes é incompreendido, né? Mas ela tinha um objetivo. E ela lutou por esse objetivo, que era fundar o Instituto em honra ao coração de Jesus. Né? E Deus se serve de todos os meios quando Ele quer, né? Ele conduz por onde tem que ir. Então, essa trajetória dela foi uma trajetória assim, muito sofrida. Fala um pouco mais dessa questão do sofrimento, porque eu acho que é muito presente. Assim, na verdade, entrando nessas experiências de sofrimento mais pontuais que ela teve. Porque o sofrimento dela foi ali dentro do próprio instituto, porque daí ela foi tirada do cargo de geral, que ela era geral do instituto até então, né? E as irmãs, ela foi muito caluniada por parte da igreja e também por parte das irmãs, né? Porque ela tinha um coração muito aberto, muito largo, e ela não tinha nada para si, ela dava tudo. Né? Então, chamava ela que ela tinha a mão muito aberta. Né? Então, quem assumiu se preocupava mais com as coisas materiais de ter, mas ela não era assim. Ela era de dar tudo aquilo que ela tinha. Né? Só que ela tinha um coração muito caridoso. Né? E tanto que no livro, você viu ali, ela é chamada Mulher do Perdão. Né? Mulher do Perdão. Por quê? Tanto esse sacerdote que gastou tudo aquilo que ela tinha, né? Ela perdoou. Tanto que ela nunca falou o nome desse sacerdote. Nunca falou o nome. Nunca falou. Não, nós ficamos sabendo assim depois, nos estudos, no período da beatificação, quando precisamos fazer os estudos, né? Mas até então a gente só falava o Padre X, porque ela não colocava nunca o nome dele, né? Porque ela perdoou. E conta também que depois esse sacerdote passou por dificuldades e ela mandou ajudar esse sacerdote. Né? Tão grande que era o coração dela. Né? Se você me permite, eu gostaria de ler um trechinho que ela fala aqui sobre o perdão, que eu acho que vai ajudar muita gente também, né? A entendermos esse coração da Madre Clélia. Então ela diz assim, quando ela fala do perdão: procurem amar essas criaturas que lhes foram motivo de sofrimento e não permitam haja em seu coração algum sentimento de rancor, de aversão, de vingança e de amargura contra quer que seja. Não se deem por satisfeitas pelo fato de não lhes desejar nenhum mal. Devem estar dispostas a reconciliar-se com elas o mais possível. E antecipe-se a isto, mesmo que tivessem mais culpa do que vocês. Tenham para com elas um amor sincero, um coração cheio de caridade e aproveite todas as oportunidades para ajudá-las, ainda que isso lhe custe sacrifício. Além disso, falem bem. Não se queixem delas, nem das injustiças que cometem contra vocês. Pelo contrário, digam a seu respeito todo o bem que puderem. Rezem em seu favor e se reconhecerem que são realmente culpadas, rezem e implorem a elas a graça de se corrigirem, de se santificarem, compadeçam-se delas e peçam ao Senhor a sua conversão. Ali ela está falando de todos ou das irmãs? Ela está dando conselho para as irmãs aqui. Para as irmãs, no cuidado com as órfãs também, ou não? Não, aqui ela está falando para perdoar realmente o perdão, ela perdoava a todos. Né? Por mais ofensa que ela recebesse, por mais calúnias, mas a característica dela é o perdão. E essa questão de optar por cuidar de órfãs, porque ela se sente órfã de alguma forma da mãe? Sim, ela foi órfã da mãe, foi órfã da avó, foi órfã da madrasta, porque a madrasta era uma pessoa muito achegada a ela, né? Tanto que a educação cristã, realmente quem passou para ela foi a madrasta, né? Ela tinha um amor muito profundo pela madrasta. E a madrasta levava ela sempre a fazer a adoração eucarística também, perto da casa dela, em San Remo. Tinha uma capela, e é onde elas iam
diariamente fazer a adoração eucarística. Então, o amor à Eucaristia para a Madre Clélia também é algo assim muito profundo. Tanto que quando ela estava... depois ela volta para o Instituto. Eu falei antes que ela tinha saído, né? Mas para o Instituto ser aprovado, tinha que ter de volta a fundadora. Né? Então, se a gente pensasse assim, vamos dizer assim, num pensamento humano nosso, né? Eu não voltaria, né? Porque agora precisam de mim. Mas ela, com toda a humildade, ela volta para o Instituto, porque realmente ela quer que esse Instituto cresça. E ela ficou 2 anos na Casa Geral, num quarto que tinha uma passagem para o coreto que dava para a capela. Então, ela rezava ali de cima e ela ia todos os dias ver se a lamparina do Santíssimo estava acesa. E ela dizia, eu quero que minhas filhas sejam lamparinas ardentes. Qual é o desafio principal hoje para educar? Vocês percebem o quê? Porque também depois da pandemia as pessoas mudaram muito. Sim. Hoje em dia as pessoas não querem, elas querem escola, as crianças querem escola, mas não querem estudar, têm celulares. Agora saiu esses dias alguns estados que estão proibindo o celular. Porque senão as crianças ficam o tempo todo no celular, perdem a atenção, não têm foco. Como é que a senhora vê isso também? Digo assim, eu acho que um desafio maior hoje está até na própria família, né? Porque hoje a maioria das famílias hoje já não são mais aquela família constituída, né? Então, às vezes, você trabalha para alguns valores dentro da escola e, às vezes, esses valores também não são vividos na família. Apesar que as famílias procuram a escola para que as crianças tenham esses valores, né? Mas nem sempre a família assume esses valores, né? Então, é mais fácil terceirizar, né, os valores porque os outros deem, né? Eu acho que um dos grandes desafios hoje é a família, né? E eu acho que outro desafio também que você falou, os meios de comunicação social hoje também, né, é algo assim muito desafiador também, né? Quer dizer, por um lado, deveriam servir para a gente usar deles para a educação, para o conhecimento, né? E por outro lado, a gente sabe que às vezes não é assim que acontece, né? Bom, eu conversei aqui com a irmã Maria Tusset, superiora provincial da Congregação dos Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, hoje espalhadas em 15 países, mais de 700 irmãs religiosas, um trabalho grande em várias frentes, especialmente com crianças, jovens, pessoas mais pobres. Eu acho que foi importante nós falarmos um pouco dos 130 anos da Madre Clélia, então as pessoas conheceram, porque é importante saber que teve gente que deixou obras e hoje as irmãs, os padres, as instituições continuam, mas tem uma inspiração, tem um fundador, tem um princípio. É importante as pessoas saberem isso. E uma palavra final, irmã, para as pessoas que estão em casa. Primeiro, também eu gostaria de falar que a Madre Clélia está agora, nós estamos no processo de beatificação, de canonização da Madre. Canonização. Beata ela já é. Já é beata, né? De canonização da Madre, né? Então, nós estamos assim, bem esperançosos que logo mais será Santa Madre Clélia, né? Mas o que eu quero deixar para aqueles que estão nos ouvindo, né? Pedir que Madre Clélia esteja assim muito presente na vida de cada um e tenham a certeza, quando vocês pedirem para Madre Clélia atende. Ela tem atendido muitas e muitas pessoas. Especialmente quem precisa perdoar. Exatamente, né? Quem precisa de perdão e que não consegue dar o perdão, começa a pedir para ela que ela vai ajudar a perdoar. E ela gostava de terminar os seus escritos dizendo: eu vos abençoo com 100 corações. Que é o título do livro e do filme, né? Esse aqui, ó, 100 corações. 100 corações, porque ela tinha um coração muito grande, né? Porque ela viveu realmente dentro do coração de Jesus. Eu sempre digo, se foi uma pessoa que entendeu o íntimo do coração de Jesus, foi Madre Clélia, né? Que ela vivia profundamente unida a Ele. E o desejo dela é que Jesus seja cada vez mais conhecido e mais amado, né? Que bom, irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço a todas as irmãs.
da congregação e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que Deus e Madre Clélia continue intercedendo por todos nós. Isso. Né? Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Mulher forte e corajosa, foi gentil e compassiva com quem mais precisava. Crianças e jovens, órfãos e abandonados, sempre a todos ajudava. De suas irmãs foi cuidadora, com perdão e com amor, foi testemunhada à luz. O amor a impulsionava, com sua vida anunciava o projeto de Jesus. O amor a impulsionava, com sua vida anunciava o projeto de Jesus. Aprendendo. Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Buscou sempre a caridade como a pedra mais preciosa, mesmo assim foi esquecida. Não viveu sem sofrimento, solidão e isolamento marcaram sua vida. Mas seu sonho floresceu, hoje o mundo testemunha nas suas obras seu Jesus. Suas filhas continuam o seu sonho de menina, de amar e de ser luz. Suas filhas continuam o seu sonho de menina, de amar e de ser luz. Quero ver quem aprendeu. Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Todo mundo aqui, ó. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Madre Clélia foi como um grão de trigo, trabalhado se transforma pão. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Viveu para servir a todos, quis levar a ternura do Sagrado Coração. Obrigado.